Olá, pessoal. Então, eu quero neste vídeo começar aqui a falar sobre essa ferramenta bem interessante que é o Graspable Math, né? Ou GM, para a gente simplificar, né? Qual a ideia dessa ferramenta, né? Ela permite a gente manipular expressões algébricas usando os movimentos que a gente está habituado do mouse, né? De arrastar, soltar, clicar, tá certo? Então isso é bem interessante, pode ser usado tanto por professores em suas lições ou para os alunos para responder exercícios, né? Na verdade, isso aqui é um ambiente bem completo, como o GeoGebra, né? Você pode fazer atividades, passar para os alunos, corrigir, né? Montar salas virtuais. Então isso é bem interessante. Mas nosso propósito aqui é usar isso, né? Para resolver alguns problemas de matemática elementar. Então meu plano é, a gente vai ver neste vídeo de hoje como usa aqui o básico do GM, né, do Graspable Math, que poderia ser traduzido como matemática manipulável, né, ou palpável. Essa ideia de grasp em inglês pode significar tanto agarrar quanto compreender alguma coisa, né? Então seria essa ideia de você manipular as expressões matemáticas. Então a gente vai usar essa ferramenta para resolver vários problemas tirados desse livro aqui que eu gosto bastante, Problemas em Matemática Elementar para Estudo Doméstico, né, de Antonov, Vygotsky, Nikitin e Sankin. Então é um livro russo, né, bem interessante, uns problemas bem complexos. Só que no vídeo de hoje a gente vai ver o básico, né, como é que a gente usa o básico aqui do Graspable Math, né, do GM. Eu vou abreviar para GM para a gente não enrolar muito a língua aqui. Então, como é que a gente usa, né? Você pode abrir uma conta, se você quiser. Eu já estou aqui com uma conta, e com a conta você pode salvar, carregar, né? Aquilo que a gente conhece. Mas você pode usar apenas como uma ferramenta para fazer uma conta ali na hora também, sem precisar se inscrever. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? Primeira coisa, entrar com expressões. Como é que a gente entra com a expressão? É só clicar na ferramenta aqui. Tem várias ferramentas, a gente vai explorar todas, mas essa ferramenta aqui de inserir uma expressão matemática. E aí aparece um teclado, você pode digitar no teclado ou clicar aqui no teclado da tela, né? Então, montar aqui sua expressão 5x menos 3, 5x igual a 3, por exemplo, né? E pronto. Feito. E aí você tem parênteses, raiz quadrada, tem várias, né, funções aqui. Você pode acessar o teclado para pegar mais letras gregas, etc., outros símbolos, né? Mas uma vez que você entrou com a expressão, você done, e aí você pode mudar de posição usando essa ferramenta aqui, né? Reposicionar a expressão, qualquer dos objetos que você inseriu na tela aqui. Pronto. Então, para entrar com as expressões é só usar aqui inserir expressão. Mas depois que você inseriu, você pode transformar as expressões, né? Então esse aqui é o modo principal do GM. Você pode, por exemplo, rearranjar os termos, né? Isso aqui é a coisa mais interessante da ferramenta, né? Por exemplo, aqui eu posso simplesmente arrastar um, um termo aqui, reposicionar, e ele não faz nenhuma simplificação automática, né? Mas você pode rearranjar os termos de uma expressão simplesmente arrastando com o mouse. Clica, arrasta, tá? Isso aqui é bem legal, mas vocês podem ver que ele não está fazendo nenhuma operação. Ele está apenas rearranjando os termos aqui, né? E quando passa para o segundo membro, né, ele sabe, entende que nesse caso a gente muda o sinal, é isso? A gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê, né? Tem gente que não acha legal isso de essa ideia de você arrastar e passar para o segundo membro com o sinal trocado. Não é exatamente isso o sentido matemático, né? O sentido matemático que a gente usa é a gente quer efetuar uma mesma operação em ambos os membros, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu posso arrastando, né? Arrastar o menos 4 para cá, ele vai virar mais 4, mas na verdade o que está acontecendo realmente é que a gente está adicionando 4 a ambos os membros dessa equação, o que não altera a igualdade. Então, como é que a gente faz isso?
efetuar a mesma operação em ambos os membros. É só clicar no sinal de igual, esperar um pouquinho, e ele vai mostrar que a expressão é, e você pode, né, aplicar, por exemplo, aqui, somar 4. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Somar 4 a ambos os membros. Pronto. Agora, a gente pode efetuar as operações, né? Por exemplo, se eu clicar nesse operador de mais aqui, ó, ele faz menos 4 mais 4 dá 0, e aí cancelou. E aqui, 1 mais 4, 5. Certo? Clicando no operador. Então você pode, e agora, por exemplo, se eu quiser dividir por 3, né? Clico no igual e divido por 3. Tá? E aí aperto aqui na fração para ele cancelar. Ou melhor, no caso, para cancelar, dou um clique. Um clique na barrinha de fração aqui. Cancelar. Pronto. Ou eu poderia, né, posso desfazer aqui, refazer, isso todo mundo sabe. A gente poderia passar o 3 para o segundo membro também, arrastando, né, e ele já entende que você quer dividir. Então, basicamente, você pode rearranjar os termos usando o arrastar e soltar, e ele vai entender que você quer passar para o segundo membro do sinal trocado, passar dividindo, né? Ou você pode efetuar a mesma operação em ambos os membros. Ok? Você pode também, e aí tem um outro modo, que é esse do tecladinho aqui, alterar partes de uma expressão. Então, por exemplo, esse mais 4 aqui, eu posso querer que ele não seja mais 4, mais 2 ao quadrado. Né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2 ao cubo, não vai dar igual, né? E se eu colocar aqui, ele vai reclamar. Você está fazendo uma mudança de valor. Vai mudar, alterar o valor da expressão. Mas se eu botar aqui o 2 ao quadrado, que eu queria inicialmente, ele entende e fez aqui a operação de simplesmente alterar uma parte de uma expressão. Isso pode ser útil em outras situações, como a gente vai ver. A cada nova transformação que você faz, ele vai mostrando aqui uma alça, onde você pode arrastar, né, ocultar, tá certo? Você pode usar essa alça aqui também, por exemplo, para editar, né? Se você clicar com o botão direito, ou melhor, clicar sobre a bolinha, pode alterar um erro, né? Transformar essa linha. E aí nesse modo, se você deixar aqui expandir novas linhas, né, ativado, ele vai acrescentar essas novas linhas. Se você tiver off, todas as operações vão ser feitas, né? Se, por exemplo, eu botar off aqui e faço para cá, ele não coloca uma nova linha. Mas se tiver on, e eu fizer uma nova transformação, ele mostra uma nova linha aqui, tá certo? Beleza. Então, rearranjar termos, efetuar a mesma operação. Como eu falei, né, a gente pode... Ele não faz as operações automaticamente, a gente tem que indicar que quer, né? Então, como é que a gente indica? Clicando no expoente, no caso de aqui de uma potência, né? Clicando no operador. Se eu clicar aqui, ele não vai entender, né? Porque ele não vai entender que são frações de mesmo denominador, ele só soma frações de mesmo denominador. Se você quiser realmente fazer isso, somar frações de denominadores diferentes, você tem que dar um duplo clique. E aí ele faz essa jogadinha aqui, né? Mas eu poderia primeiro simplificar o 12 sobre 3, né? Clicando na barra e agora clicando em cada um dos operadores para chegar ao resultado final. Então, normalmente é bem intuitivo isso, né? Se a gente quiser agora colocar um termo em evidência, também é muito intuitivo. Por exemplo, nessa expressão aqui, eu estou vendo que eu posso colocar o x em evidência aqui, né, com o x quadrado, e vai aparecer um fator x mais 2. Muito bem. E agora eu posso querer juntar esse x mais 2 aqui, né, com esse x mais 2 de cá, mas vocês estão vendo que ele não está reconhecendo e eu não consigo fazer essa fatoração aqui. Mas o que a gente pode fazer? Isso está acontecendo porque ele não está reconhecendo esse x mais 2 de cá como uma expressão única. Então eu vou usar aqui o tecladinho para modificar, alterar essa expressão aqui, ó, por exemplo, colocando parênteses em torno do x. E agora eu vou colocar o 2 dentro dos parênteses.
E agora sim eu posso arrastar esse x mais 2 sobre o x mais 2. Ele entende que é um fator comum e aí ele concluiu a fatoração. Ok? Outra coisa que também não é tão intuitiva é como a gente multiplica numerador e denominador por uma mesma expressão. A ideia aqui, ó, se eu quiser racionalizar, né, esse denominador aqui, né, uma coisa que a gente faz com frequência, tirar essa raiz do denominador. Então, basta, ou seja, eu quero multiplicar numerador e denominador por uma mesma expressão, e no caso aqui vai ser 5 mais a raiz de 2, que é a expressão que vai funcionar, né? Então eu posso clicar na barra da fração, segurar um tempo, e ele vai pedir para eu entrar um termo que multiplique o numerador e o denominador. No caso, vai funcionar aqui para a gente o 5 mais raiz quadrada de 2. Porque aqui, quando eu fizer esse desenvolvimento aqui, né, eu tenho um produto da soma pela diferença, não é isso? Então, como é que eu faço isso aqui? Desenvolvo, né? Eu cliquei ali 2 vezes no parênteses e ele já fez a distributividade completa. Eu poderia também arrastar esse parênteses aqui para cá, ó, e aí eu estou distribuindo aquele parênteses sobre a soma. Né? E eu posso fazer de novo aqui, distribuir cada um deles. Tá? Ou então, como eu falei, eu cliquei aqui no parênteses, aqui, ó, ele já fez a distributividade. E aí eu posso, clicando ali no 2, elevar ao quadrado, né? Eu tenho aqui 5 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, ele cancela. 25 menos 2, clicando no menos, 23. E aqui está a expressão simplificada, racionalizada. Beleza? Então, essa é a ideia. Como é que a gente cancela uma expressão comum? É só arrastar. Por exemplo, tem esse x mais 1 no numerador e no denominador. Eu posso aqui, ó, arrastar sobre. Ele reconhece que é a mesma expressão, subexpressão, e cancela. Mas eu posso também fazer, se eu quiser fazer o contrário aqui, eu não consigo passar o x mais 1 aqui do denominador para cima. Ele só seleciona o mais 1. Mas se você arrastar um pouquinho para baixo aqui, ele vem também a outra parte. Agora você pode colocar por sobre, né, a expressão que está no denominador, no numerador, e ele vai entender que você quer cancelar. Ok? O que mais temos aqui? Frações aninhadas. A gente pode ter aqui 2 sobre A sobre B. A gente pode simplesmente arrastar essa fração aqui, né? Opa! Eu cliquei muito tempo, mas eu quero arrastar ela para o numerador. E ele já entende e faz a inversão da fração, né? Beleza? Como eu disse, a gente pode reposicionar elementos, simplesmente clicando aqui em arranjar, e aí eu posso alterar a posição de qualquer elemento, seja uma expressão ou texto, né? Então é isso. Basicamente essa é a ideia. A gente tem mais coisas aqui, né? A gente pode desenhar texto usando essas ferramentas de desenho, mas isso só vale a pena se você tem muita prática ou tem uma mesa, né, digitalizadora. Você pode inserir texto, como eu usei aqui, né? Tá? Você pode inserir funções. E aqui a função, a ideia é você pode usar uma notação um pouquinho diferente aqui, né, usando colchetes. E aí você pode entrar com a função, por exemplo, x ao quadrado mais 1. E aí como é que funciona isso? Ou você usa isso aqui. Eu posso usar essa ferramenta aqui também para excluir, né, esses objetos. E aqui eu posso usar isso aqui, ou para substituir o valor de x, eu posso fazer isso, por exemplo, se eu criar uma expressão aqui, x igual a 5, e eu arrastar x igual a 5 sobre o x aqui da função, ele substitui, né? E aí eu posso calcular o valor, tá? Mas a utilidade maior aqui dessa função que eu vejo é justamente na interação com o GeoGebra, que eu já havia mencionado. A gente pode clicar aqui, e ele está dando um erro. Mas vamos fazer o seguinte, vou recarregar aqui. Tá? Esse programa tem alguns
errinhos, né? Às vezes acontece. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa ferramenta de gráfico, ele insere uma janela de gráfico, uma janela de visualização do GeoGebra. Ok? E aí você pode visualizar seus gráficos, por exemplo, arrastando uma expressão qualquer. Eu posso colocar, por exemplo, aqui y igual a 3x mais 1. E se eu arrastar essa expressão para dentro do objeto do GeoGebra, ah, tá. Usando essa alça aqui, desculpa. Pronto. E aí ele colocou lá a expressão, tá certo? Ou poderia também colocar uma função, né? Como eu já tinha tentado antes. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Isso que eu queria mostrar, né? Arrastando aqui por essa alça para cá, ele colocou o gráfico de x ao quadrado, a função f de x igual a x ao quadrado mais 1. Isso aqui é bem poderoso, né? A gente pode colocar aqui as duas, né? E aí tem um mundo de possibilidades, né? Você pode exibir os gráficos, tem também parte 3D, né? Geometria, certo? Colocar vídeos do YouTube aqui dentro, preparar uma lição completa. E para finalizar, né, você pode aumentar o tamanho, diminuir. Se você tiver uma conta, você pode salvar, carregar, tá certo? Montar lições inteiras usando essa ferramenta. E tem essa última coisa que a gente não viu, esse tal do Scrub aqui, que é bem interessante, que é essa possibilidade de mostrar quando um número, né, de onde ele vem numa expressão, né? Ou alterar os valores. Por exemplo, se eu clicar aqui em Scrub, ele colocou essas flechinhas aqui em cima, esses triangulinhos, eu posso alterar esses valores aqui. Y igual a 3x mais 1, né? Mas se eu clicar aqui, opa, aí eu arrastar aqui, né? Arrastar, ao invés de clicar. Se eu arrastar, ó, ele altera esse valor e, como está associado dinamicamente à janela do GeoGebra, né? Ele altera lá também. Então você pode trabalhar aqui como um determinado parâmetro, né? Influencia a função, etc. Dá para fazer várias coisas com esse scrub aqui. Além dele mostrar de onde uma determinada número depende, né? Mas isso a gente vê depois. Então, qual é a nossa ideia? Depois desses movimentos básicos aqui, nós vamos fazer vários problemas na sequência aqui, extraídos desse livro. Então, são problemas assim, alguns complexos, mas a ideia é fazer aqui o máximo usando apenas o Graspable Math, né? O GM. Então é isso. Até mais.